falar hoje, estamos dentro ainda do assunto batalha espiritual, e ele está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nós vamos trabalhar mais partes do texto depois do contexto, mas o texto principal é esse. E ele diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Qual que é o propósito que Deus tem estabelecido durante esse mês de fevereiro, quando a gente fala de batalha espiritual, meus irmãos? Que não de trazer de verdade uma libertação para tantas coisas que estão muitas vezes travando a nossa vida, bloqueando o nosso coração. A gente não consegue avançar, porque parece que todo dia o diabo vai encontrando algum meio para nos aprisionar em sentimentos, em situações, e a nossa vida simplesmente para, e a gente não consegue seguir adiante. E o texto aqui do apóstolo Pedro, ele traz essa ideia muito clara de que o diabo, ele não está em período de férias, de licença. O diabo todo dia está tentando arrumar uma situação para tentar nos destruir, para tentar matar os nossos sonhos, a nossa alma, a nossa alegria, para tentar roubar a felicidade que Jesus já ofereceu para nós quando Ele foi para a cruz, que não é uma felicidade circunstancial, mas é uma felicidade conceitual, uma felicidade que está baseado naquilo que Jesus já nos proporcionou pela sua graça. E quando nós podemos olhar para esse texto e entender que o diabo não vai descansar enquanto ele não conseguir destruir alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ter uma atitude, precisamos tomar uma postura. E o tema da reflexão dessa manhã já é um convite para uma atitude. Resista diante dos rugidos malignos. Por que resistir? Porque se você não tomar a atitude, a postura de resistir aos ataques que o adversário lança contra a tua vida, você se torna uma presa fácil. Eu não sei se você já assistiu alguma vez esses canais do Discovery que mostra lá aqueles vídeos lá dos animais sendo perseguidos e etc. E como que o leão arma todo o processo de ataque lá. Ele não age sozinho. As presas estão muitas vezes ali em bandos, eles estão ali em números muito grandes. Mas eles não vão de um primeiro ali para fazer um ataque, eles vão formando toda uma estrutura em torno da presa. Eles observam, eles esperam um momento de desatenção. E o fato é que quando eles são precisos, a presa é alcançada. Aí você assiste e vê que nem sempre eles conseguem atacar e ter sucesso. E eu quero aproveitar exatamente essa ideia de que nem todo ataque do adversário vai ser bem sucedido. Por quê? Porque quando eu e você nos posicionamos e tomamos uma atitude de resistir aos ataques que ele proporciona contra nós, nós podemos vencer as adversidades, vencer as tentações, vencer os dardos inflamados que o diabo tenta lançar contra a nossa vida. Em nome de Jesus, eu e você podemos vencer todos os ataques que o diabo lança contra nós. Nós só não vencemos aqueles ataques aos quais não decidimos resistir. E como então resistir? Eu achei uma frase interessante no estudo do texto, que existe alguém extremamente preocupado com o progresso do crente, o nosso adversário. O diabo fica preocupadíssimo quando você começa a desenvolver a sua vida cristã. Sabe por quê? Porque quando você começa a se desenvolver espiritualmente,
você passa a se tornar um problema para o diabo e para as hostes das trevas. Você passa a ser um problema no mundo espiritual. Quando você começa a consagrar a sua vida ao Senhor, quando você começa a submeter o seu coração à vontade boa, perfeita e agradável de Deus, o diabo entra em desespero, porque nós, quando estamos sozinhos, nós não podemos fazer absolutamente nada, porque perdemos. Quando um crente se dobra diante de Jesus, se rende ao senhorio de Jesus Cristo, e Jesus passa a tomar conta de todas as coisas na vida desse crente, o diabo entra em desespero, porque ele já sabe que perdeu. E isso aqui não é uma ideia de triunfalismo para a tua vida, eu estou falando isso para você porque é um fato. Quando o diabo vai te propor algo, e você o resiste na face, ele percebe que você começou a conquistar passos importantíssimos dentro da tua espiritualidade, e que vão ser intransponíveis por ele. Ele não vai conseguir mais ali naquele momento, ele vai ter que procurar uma outra fraqueza. E a ideia do texto é exatamente essa: ele vai nos circundando, ele vai nos cercando, ele vai tentando achar um lugar aonde nós estamos vulneráveis. E uma das coisas que a gente precisa entender, até para poder se libertar de algumas situações, como eu disse, esse testemunho do Carlão foi uma ótima introdução para o que eu queria falar, porque uma das questões que mais nos aprisionam são as mentiras que o diabo nos conta. E o texto traz aqui essa expressão, o diabo, ou no original diabolos, que inclui a ideia de uma acusação falsa, lembrando-nos de que ele é mentiroso, pai da mentira, capaz inclusive de se disfarçar como um anjo de luz. Quando eu estava preparando essa mensagem durante essa semana, o que me chamou a atenção é que o diabo tem duas maneiras de tentar atingir o teu coração e a tua mente. Primeiramente com mentiras, e se você cede a elas, ele já não dá o segundo passo, porque as mentiras que ele vai contando são as afirmações que nós pensamos serem verdadeiras diante de nós. Quais são as mentiras que o diabo conta muitas vezes? De que você não é importante para Deus, de que Deus não dá a mínima para você, de que as pessoas não se importam com você, de que a tua família não se importa com você, de que não adianta você orar e buscar Deus porque Ele não vai te ouvir, de que não adianta você ler a palavra porque Deus não vai falar com você através dela. São mentiras que ele começa a semear no teu coração, e às vezes elas começam a fazer sentido para você, e aí você dá ouvidos, e aquilo internaliza em você, e parece que aquilo agora se torna uma verdade para a tua vida. O outro processo que ele faz, se disfarçar como um anjo de luz. E aí, a estratégia muda. Quando você não acredita nas primeiras mentiras que ele te conta, então agora ele faz de conta que é anjo, para tentar mostrar para você uma coisa, que é totalmente demoníaca. Quantas pessoas, enredadas por mentiras diabólicas, passam a dar crédito a supostas experiências, e eu não estou dizendo que elas não existam, porque a Bíblia mostra, e experiência espiritual, você busca a Deus, você se consagra, Deus vai falar com você. Então eu não estou me retratando a isso, eu estou dizendo que o diabo é tão sujo, que ele faz você inclusive acreditar que é o próprio Deus que está falando com você. Aí talvez você vai perguntar, mas como que eu posso fazer para discernir se é o diabo vestido de anjo, ou se Deus está enviando um anjo para ministrar algo sobre a minha vida, ou se eu de fato estou ouvindo a voz de Deus? Como que eu posso discernir isso? Só quando o nosso coração está rendido a Jesus, é que a gente é capaz de entender e de discernir se de fato é o Senhor que está nos trazendo algo ou não. Qual é o sentimento, para ficar mais claro, que a gente tem que sentir
diante de uma situação que nós queremos entender se é Deus ou o adversário, a Bíblia vai nos dizer que a paz do Espírito é o árbitro dos nossos corações. Tem uma situação diante da tua vida, não te produz paz, não pode ser Deus. Porque o juiz do nosso coração é a paz que o Espírito coloca sobre nós. Ah, pastor, mas às vezes eu senti paz com uma coisa porque eu queria ela. E isso de fato pode acontecer. Mas aí você não sentiu paz. Você simplesmente deu concordância à tua própria vontade. Paz é um sentimento que transcende quaisquer circunstâncias. Dou um exemplo. Você vai lá e sofre um acidente. E você não sabe se você vai sobreviver àquilo. Você está diante do caos, mas você não perde a sua paz. Você está num momento angustiante, mas lá no fundo você sente uma paz que mostra para você que existe muita coisa além do que aquilo que você está sentindo naquele momento. Isso é paz. A paz não é a ausência dos problemas, é uma convicção inabalável diante do caos. A paz não te isenta das lutas. A paz mostra que mesmo diante das piores lutas, Jesus está ao seu lado e Ele vai continuar conduzindo você em caminhos de justiça. E nós precisamos ter essa noção. Por quê? Porque a partir do momento que o inimigo fica rondando como leão, ele fica nos cercando, ele fica sempre buscando uma situação para tentar destruir a nossa vida, nós precisamos entender que tipo de rugido que a gente escuta. Quem assistiu aqui as Crônicas de Nárnia aqui? Levanta a mão. Então, eu já brinquei esses dias, tem gente que vive em Nárnia, não sai do armário lá, quer ficar com o leão, com o ratinho, com a espada e assim por diante. Porém, só pegando aqui um breve exemplo do filme, haviam muitos adversários, muitas situações, mas tinha o leão lá que era o Aslan, que ele na verdade é o C.S. Lewis que escreve, né? Se eu não me engano é o Lewis, né? E ele é cristão, e ele fez essa história para trazer uma ponte com Jesus Cristo mesmo. Você assiste o filme, você é cristão e assiste, tem muita ficção obviamente, e todo filme na verdade precisa ter para fazer o seu enredo, mas a ideia central é que aquele leão é o tipo ali do Salvador ali, é o cara que morreu, mas volta, né? E o que eu acho mais legal é quando, eu não lembro agora um deles, eu assisti com as crianças já faz um tempo, mas tem um deles lá que ele dá um rugido lá, eu não sei se era no ratinho, eu não lembro quem que era lá. E na hora, traz uma sensação de leveza, de tranquilidade para aquele personagem. Me chamou a atenção aquela parte do filme. Gente, eu não estou trazendo isso para a Bíblia, nada, é só realmente uma ideia. Mas para você pensar comigo é exatamente o seguinte: quando o rugido é do leão de Judá, a paz se estabelece. Quando o rugido é do inimigo, a morte começa a rondar o nosso coração. Por isso que eu digo que a gente precisa aprender a discernir que tipo de rugido que a gente ouve, porque às vezes a gente pensa que é Jesus que está rugindo, e é o nosso adversário se disfarçando de anjo de luz, falando em nome de Deus, e a gente fala muita coisa em nome de Deus. Esses dias atrás, eu lamentei uma decisão de um colega, que ainda bem que ele reconheceu e confessou para um outro. Ele havia tomado uma decisão e supostamente ele havia orado, tinha tomado a decisão debaixo da direção de Deus, que o Senhor nos conduziu, nós estamos em paz com isso e tal, e tal, e tal, e tal. E passado alguns dias um amigo meu compartilhou comigo a situação desse colega nosso. Que ele falou assim: ah, sabe, eu falei que a gente orou e estava em paz, mas na verdade a gente tomou uma decisão porque era o que a gente queria. Eu me arrebentei com a minha família. E ele disse isso para mim. Compartilhou faz alguns dias isso. E eu fiquei pensando.
Quantas vezes que a gente não corre o mesmo risco ou não faz a mesma coisa? A gente ouve uma voz e aqui tem um outro identificador muito legal para a tua vida e para a minha. Você quer saber quando é Deus e quando é o diabo? Olha que eu vou me arriscar no que eu vou falar aqui. Toda vez que for um negócio muito legal e tem tudo a ver com o que você quer, 99,9% das vezes é o diabo que está te falando. Estou assumindo um risco aqui baseado em Isaías 55. Porque o profeta vai escrever lá, da parte de Deus, o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, diz o Senhor, e nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque assim como o céu está longe da terra, assim os vossos pensamentos estão distantes dos meus pensamentos. Quero dizer com isso, que na maioria das vezes, na grande maioria, agora eu vou fazer algo terrível aqui com a língua portuguesa. Na maior parte da maioria das vezes, é o diabo que está falando tudo o que você quer ouvir. Pastor, era tudo que eu estava pedindo a Deus, e Deus me deu a confirmação. Irmão, o que foi? Não, Ele me deu algo, só que agora eu não vou poder mais estar com os irmãos aqui em quase momento nenhum. Porque eu vou ter que trabalhar 6 dias por semana, e o meu dia de folga vai ser de quinta-feira. Eu só vou poder vir no ensaio do louvor. Mas eu orei e Deus me deu. Você acha que foi Deus que te deu mesmo? Você acha que Deus quis afastar você da comunhão com os irmãos, do ensino bíblico, da oração? Você acha que foi Deus? Foi nada, você queria. Você queria um emprego melhor, isso é um fato. Um irmão uma vez compartilhou comigo, isso foi lá em Botucatu, faz anos já. E ele disse para mim: pastor, eu quero agradecer porque Deus me abriu uma porta muito abençoada. Falei: qual foi, meu irmão? Eu fui transferido de setor na firma. Falei: que legal, o que aconteceu? Você foi promovido? Na verdade, pastor, foi uma bênção. Fico até triste quando eu falo, lembrando, porque eu vi o que aconteceu depois. Pastor, eles me promoveram de horário, eu vou trabalhar agora à noite. E eu não estou contra ninguém trabalhar de noite, tá? Vocês vão entender o que eu quero dizer. E sabe o que é melhor, pastor? Agora eu vou receber adicional noturno. E à noite tem hora extra ainda. Eu vou ganhar muito. Vai quase aumentar 50% o meu salário. Só teve um problema, que ele não conseguiu entender a vontade de Deus ali naquilo tudo, né? Nem era Deus, coisa nenhuma. O horário que ele começou a entrar e o horário da esposa não batiam mais, porque ela trabalhava durante o dia e ele trabalhava à noite, de madrugada. E isso era direto. E aí ele já não conseguia mais ver os filhos, praticamente, ou a esposa não tinha mais tempo, e ele já não tinha mais tempo para ter intimidade com a sua esposa, porque os horários não batiam. Sabe qual foi a bênção que Deus deu para eles? Precisa terminar a história, não? A bênção de ir no cartório depois para assinar o divórcio. Porque aí o seu Joaquim conhecia a dona Manuela lá no trabalho, e ele já não via a dona Josefa em casa. E aí também a dona Josefa já não via tanto mais seu Joaquim, e ela conheceu o seu João. E aí o caos se instalou. E louvado seja Deus por isso, alguém ia dizer, né? Nem tudo que reluz é ouro na tua vida, meu irmão. Não atribua a Deus as tuas vontades espiritualizando, porque além de você fazer um desserviço para a fé alheia, você está se auto-enganando com algo que não tem nada com Deus. É mais bonito você dizer: ó, eu quis fazer isso, eu assumi o risco, a vontade é minha, eu nem sei se Deus está nesse negócio, mas é o que eu quero. É mais bonito para você tentar ser feliz com você mesmo. Por quê? Porque quando, e na verdade, na maioria das vezes, vai dar pau, vai dar errado, e você vai ter problema, a quem você vai atribuir a culpa? A Deus. Eli, lama sabachthani, aí você vai cantar, não é na hora do louvor, você vai cantar lá: por que me desamparaste?
Por que a minha família acabou? Por que a minha vida acabou? Por que a minha vida está um caos? Você e eu, na maior parte das vezes, somos aqueles que apertam o botão do caos dentro da nossa casa. O diabo só dá as ideias, como Batata falaria, mas é a gente que aperta o botão. Ele mostra onde o botão está. Quem aperta é você e eu. Quem toma a decisão errada somos nós. 99,9% das vezes que a voz que você ouvir vai de encontro com o que você sente, com o que você quer e o que você tem vontade, é do diabo. A não ser que você seja o maior crente da face da terra, perdão, esteja em jejum absoluto 24 horas por dia, lendo a Bíblia por 18 horas, e nas horas restantes você nem dorme, você ora. Aí eu vou dizer para você que o que você tomou de decisão foi de Deus. Como a maior parte de nós não faz nem 1% disso, tudo que converge com o que a gente quer, a maioria das vezes, e na grande maioria, nunca vai ser de Deus. Você quer ver quando Deus está falando com você? Quando tudo aquilo que Ele fala vai contra tudo o que você gostaria para a tua vida. Deus vai te contrariar. Deus vai mostrar para você que aquilo está errado. Deus vai mostrar para você que aquele não é o caminho. E sabe como que você se sente? Incomodado. Porque Ele vai chacoalhar suas estruturas. Ele vai mexer com áreas que você não quer que Ele mexa. Ele vai desafiar você a tomar posições que você não gostaria de tomar na sua vida. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vós. E aí sabe como que você vence os rugidos? Quando você começa a entender que os pensamentos dele não são os teus pensamentos. E só se tornam quando em oração e convicção e fé e temor, você sujeita o teu coração e as tuas decisões a Ele. E ainda assim, sempre você precisa estar vigilante para tomar as decisões mais corretas na sua vida. Áreas que o diabo nos ronda e ruge. Primeiro, rugidos ao nosso coração. Lá no versículo 5, Pedro vai dizer assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Todo dia, o diabo vai tentar semear no meu coração e no teu coração um sentimento de discórdia, desconfiança, relacionado a nós mesmos, até ao próximo. Todos os dias, nós vamos lidar com isso. E se nós não soubermos lidar bem com esses sentimentos, nós corremos um sério risco de ficarmos azedos, eu coloquei aqui entre aspas, nos relacionamentos com os nossos irmãos. Por que é um grande perigo os rugidos que o diabo solta ao nosso coração? Porque na verdade o diabo vai trabalhar todo dia para tentar nos tornar pessoas orgulhosas. Porque todo dia ele vai tentar desconstruir a identidade do Cristo em nós. E Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E o diabo vai dizer para você: você é o top, você é o cara, você é a melhor pessoa desse mundo, você é melhor que os outros, ninguém se iguala a você, você está acima da média, você tal. E o diabo vai sempre tentar mostrar para você que você é melhor. E sabe qual é o grande problema? Quando você acredita nisso. Quando você acredita nessa mentira que o diabo te conta. Quando ele chega para você e fala: ó, aí eu vou ser pior agora, vai ser mais doído agora. Quando ele chega para você e fala: tá vendo? Olha como você é mais crente que os irmãos da igreja. Você ora mais. Olha como você é mais crente, você lê a Bíblia mais. E aí, você faz aquela famosa frase que o cantor, que a gente falava brincando isso há muitos anos atrás. Eu já disse para vocês, infelizmente um dia eu já acreditei na história de que eu era músico e eu tocava no grupo de louvor da igreja. Depois de alguns anos eu descobri que isso não passava de um sonho e era uma grande desilusão, na verdade. Mas eu tocava percussão lá na igreja lá e achava bonito, o pessoal da igreja tinha paciência porque eu era novo convertido. A pessoa falava: não, deixa ele para ele não desanimar. Devia ser isso, provavelmente. Aí eu ficava lá achando que eu estava acontecendo. Aí, sabe o que acontece? O bichinho te morde.
alguém vai e te faz um elogio. E, irmão, às vezes o capeta usa a gente sem a gente perceber. E não é por mal. Vou fazer um parênteses para voltar na música. Tinha um dos pastores da igreja lá, antigamente, e ele era assim, muito sincero às vezes do que ele falava. E uma irmã chegou e falou assim: pastor, que maravilhosa a sua pregação nessa noite. Ele: o diabo já me disse isso, minha irmã. Aconteceu mesmo, não é piada não. Talvez ele não precisava ter dito dessa forma, mas o que ele quis dizer? O diabo já estava tentando massagear o coração dele. Quer dizer que ninguém pode elogiar? Não, nada disso, gente, não é isso. Mas se você não tiver com o teu coração controlado e curado com essas coisas, você cai. Você vai dizer mesmo, eu sou o cara, ó, se não fosse eu pregando, acho que eu prego melhor que o Paulo. Eu acho que o Paulo pregando é meio fracão, eu acho que eu prego mais. Eu acho que não sei. Aí você começa a acreditar nessa idiotice. Porque o diabo vai rugir ao teu coração para que você seja o que você quer ser. E o texto diz: sejam humildes, todos humildes uns para com os outros. Enquanto Deus deseja que nós sejamos como seu Filho Jesus Cristo, manso e humilde, o diabo quer que a gente seja top, que a gente seja o cara, que a gente faça e aconteça. Isso é uma armadilha que o diabo usa contra a nossa vida. Olha o que Marcos vai escrever lá no capítulo 7. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. O diabo vai semear. Se vai crescer ou não, a resistência tem que ser nossa. Então por isso, meu irmão, não é que você não vai elogiar mais ninguém, você não vai falar que nossa, você dá aula bem, não tem problema nenhum. Ninguém vai dizer aqui para você, espero que não, o diabo já me disse isso nessa manhã. Não, a gente não vai chegar nesse extremo. Mas nós temos que dizer para nós mesmos: Senhor, que isso seja apenas uma palavra de bênção para a minha vida, e não se torne uma maldição quando eu achar que isso é verdade. Aí eu volto para a questão do louvor. Aí o que a gente fazia? Bate palma para Jesus. E aí o músico, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí por dentro, se o cara não tem o coração curado, ele faz assim: bendito seja eu, louvado seja o meu nome. Mas ele só pensa, né? Mas na verdade ele está achando que é para ele, não é, é para o Senhor. Às vezes o povo está batendo palma porque o pastor está pregando, e o pastor, glória a Deus. Se o coração dele não estiver curado, ele fala: olha como eu estou indo bem. O povo está até animado hoje. E não pode ser assim, meus irmãos. O que você precisa observar, e eu também, é que é a nossa identidade em Jesus Cristo. Constantemente o nosso inimigo tenta desconstruir a identidade que Deus forjou no nosso coração. Jesus te fez uma nova criatura. O diabo tenta trazer o velho homem de volta para a tua vida. Jesus mudou um monte de hábito no teu coração, na tua vida, no teu dia a dia. O diabo tenta ressuscitar coisas que você já tinha deixado para trás. Segundo rugido que precisamos resistir, são os rugidos ao nosso caráter, aquilo que fazemos, as nossas ações. E no versículo 6 o apóstolo Pedro vai dizer: portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pastor, mas ser humilde e se humilhar não anda junto? Eu até quero trazer aqui a ideia como se fosse uma atitude constante. Cada vez que eu submeto o meu coração a Deus, como o Newton leu o Salmo 139 aqui no início do culto, e é o Senhor que nos sonda e nos conhece, e sabe se há algum caminho mal em nós, nós nos humilharmos diante ou debaixo da poderosa mão de Deus, significa nós rendermos o nosso coração ao Senhor, para que Ele coloque em nós pensamentos de paz,
e não pensamentos de morte, de destruição, porque o inimigo vai jogar todo dia. Se eu não submeto a Deus o meu coração, ele fica vulnerável ao adversário. Se humilhar diante de Deus é se dispor a um recall de Deus. Você que tem carro, pode ser que algum dia você foi chamado para levar o seu carro na concessionária para fazer um recall, porque determinada peça numa conferência apresentou defeito de fábrica e precisa ser trocado toda aquela frota onde tiver aquela peça que foi destinada para aquele tipo de carro. O que acontece se você não leva para o recall? Muito provavelmente, assim como eles já chegaram a essa conclusão testando e vendo que vai ter problema, vai dar um acidente, vai estourar uma outra parte do carro, você perde a garantia até dos serviços que de repente aquela prestadora está oferecendo para você, porque você não está cumprindo a sua parte. O que eu quero dizer com isso? Constantemente Deus vai nos chamar para um recall, porque às vezes algumas peças na nossa vida, elas estão defeituosas, e elas não estão defeituosas por causa de Deus. Deus nos criou perfeitos. O grande problema é que o diabo gosta de colocar defeitos na nossa estrutura, no nosso comportamento. Ele gosta de nos sugerir padrões errados para o nosso caráter. Eu achei interessante essa semana, uma professora falou lá, que a professora de psicologia aplicada ao direito, ela disse: todo mundo tem caráter. Quando a gente diz esse cara é sem caráter, ela disse: isso é errado, todo mundo tem caráter. Ou o cara é bom caráter ou mau caráter, mas caráter ele tem. Personalidade ele tem. Ele é um ser. Você tem que só distinguir se é bom ou se é ruim. E aí a gente fica olhando para esse texto e pensa exatamente essa ideia, porque o humilhar-se aqui é uma ação de desconstrução daquelas coisas que não estão de acordo com o padrão divino. Quando que Deus te exalta, na verdade Ele não coloca você num palco diante dos teus inimigos e quem te viu passar na prova e não te ajudou. Tem nada a ver com essa idiotice dessa música demoníaca. Se você gosta é problema seu, mas ela teologicamente é um caos. Ela está errada, ela te ensina a ser prepotente, então não ouça, de preferência. Só o Alex que gosta de ouvir, ele põe na sorveteria toda semana lá, que ele gosta de dançar, inclusive, lá ele fica fazendo coreografia. Meu irmão, se você não mudar a tua postura, o diabo mancha a tua vida. E aí o que acontece? Quando ele começa a te desconstruir, colocando pequenas rachaduras no teu vaso, você sabe que algumas rachaduras são fisicamente até imperceptíveis. Você não vai conseguir olhar a olho nu. Você vê lá um vaso rachado, às vezes o vaso está rachado na base, embaixo, e você sempre está colocando ele num lugar e você não vê onde está rachado. Às vezes a rachadura é aparente. Às vezes, você vai demorar anos para entender que existe algum defeito naquela peça. Isso acontece conosco. Ah, mas eu vou na igreja. Eu sou crente. Eu estou há 20 anos, ó, a igreja vai fazer 20 anos, parabéns para a igreja, eu estou aqui há 25. Eu tenho PhD em pedra vivície. Eu sei toda a história aqui, ó. Pergunta qualquer coisa para mim que eu sei tudo. Tem irmãos que estão há anos aqui. Não necessariamente, isso pode ser com qualquer um de nós. Tudo que a gente já vivenciou, nós vivenciamos. Está 50 anos numa igreja e ele nem crente ser. Porque a questão não é a sua frequência, a questão é a sua decisão de serviço ao Senhor, de servir a Deus, de entregar teu coração para Deus. Talvez uma pessoa que está 6 meses na igreja seja mais crente de um que está 50. Isso pode acontecer. Porque tem a ver com decisão, tem a ver com intimidade com Deus. E pior, quanto mais tempo a gente está na caminhada, menos facilidade a gente vai ter para encontrar as rachaduras no nosso vaso.
porque a gente começa a achar que a gente chegou num ponto legal. Não, eu já sou um crente maduro, eu já sou um crente estabilizado, eu sou espiritual, eu já tenho uma noção de como é que tem que ser minha vida. E na verdade, às vezes a gente não tem noção coisíssima nenhuma, a gente se engana. E lá em Jeremias 18, no versículo 4, o texto vai dizer: mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Gente, eu vou fazer aqui uma leitura pessoal do texto, que era uma comparação. Mas eu acho legal que mesmo no controle absoluto de Deus, o nosso vaso se racha. Acho que é bom eu trazer todo. Mas não foi ele que fez a rachadura. Ele só segurou o vaso para ele não se romper por completo. E para mim isso é graça. Às vezes a gente pensa que as rachaduras da nossa vida são fruto da ausência da mão de Deus nos cuidando. E na verdade o vaso só não quebra de vez, porque é Ele que está segurando. E quando nós entendemos que chegou o momento dele nos reconstruir, e nós decidimos no nosso coração, nos humilhamos debaixo da sua potente mão e dizemos: Senhor, eu não quero mais viver desse jeito, com o coração duro, fechado, eu não quero mais viver com essas pressões, eu não quero mais viver tão frustrado, querendo só a minha vontade e nunca vivendo nada de bom. Senhor, eu queria entregar o meu coração hoje diante do teu altar, para que o Senhor molde a minha vida e faça ela de novo. Aí, essa potente mão de Deus te reconstrói e te exalta. Aí esse texto vai fazer mais sentido. Mas ela não vai te exaltar na ideia de te mostrar que você é melhor. Agora você tem a convicção plena de que Jesus te refez, e que é a bondade dele, é a luz dele que está brilhando através da tua vida. Ele removeu as tuas rachaduras, para que você possa agora carregar um bálsamo extraordinário, que quando é levado e derramado sobre a vida das pessoas, produz cura. Teu vaso não está mais rachado agora, porque ele vai e reconstrói. Ah, pastor, mas eu fiz um estudo sobre fazer vasos, e humanamente falando é impossível que um vaso pronto, moldado, assado, seja refeito. De fato, é impossível. É impossível humanamente falando. Mas o texto não diz assim: se coloque debaixo das mãos do teu pastor, se coloque debaixo das mãos daquele irmão em Cristo que você gosta. Pedro está dizendo: humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. E aquilo que a gente não resolve, Deus continua fazendo todos os dias, porque Ele é Deus sobre as nossas vidas. Outra questão é que o nosso inimigo busca em nossas ações lugar para promover acusação. A saída sempre vai ser o nosso coração em Deus. Quem aqui já se sentiu acusado pelo diabo, tirando eu? Porque às vezes você nunca foi, né? Quem sabe? Já foi, irmã Cristina? Já? Não, se você fala que não, você está mentindo. Você foi, lógico que você foi, eu também. O diabo nos acusa todo dia, lançando mentiras e usando as próprias mentiras que vivemos contra nós. E nós temos que tomar um grande cuidado. Por quê? Porque o diabo, ele vai colocando um monte de armadilha à nossa volta. E aí que é importante a gente ter a Bíblia ao nosso favor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. As armadilhas, elas estão todas à nossa volta. Se você pisar descuidado, a armadilha prende o teu pé e prende o meu. Nós precisamos estar atentos. Outro rugido à nossa fé: deixar a confiança. Porque o diabo vai tentar trabalhar em quem nós somos, no que fazemos e no que cremos, ou em quem cremos. Vocês lembram como é que foi? Quem acertar essa, eu escutei falar que o Du ia pagar o almoço lá no rancho hoje. Eu não sei se é verdade.
Brincadeira, viu, Du? Mas fica de exemplo só, é como se fosse, mas não é. Qual foi a estratégia do diabo que ele usou lá no jardim? E aí, gente? Aí, Du, um dia você convida o Edson, pode ser até 2035, aí vocês combinam. O que foi que Deus disse mesmo? Ele falou que vocês vão morrer? Nada, boba, come que emagrece. Aí a mulher foi lá e pá! Tem termogênico nessa fruta. Pá! Aí ela chegou para o marido: ô Zé Pança, come que tem termogênico. Ah, eu preciso ficar mais sarado. Pá! Comeu também. Ele foi lá e lançou dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? Aí a gente fala: ah, mas é porque era lá no Gênesis. O diabo ainda estava aprendendo as artimanhas de ser diabo. Depois o diabo foi fazendo umas faculdades de diabolices e começou a ficar mais expert. Não, ele chegou para o próprio Deus encarnado e disse assim: se tu és o Filho de Deus, prova para a gente. Se joga daqui para baixo. Está escrito, não está? Que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde e não tropece em nenhuma pedra. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus, eu estou aqui para te ajudar, cara. Eu estou vendo o que esse pai rigoroso, maldoso, está fazendo com você. 40 dias sem comer. Jesus, eu estou aqui para te ajudar. Você tem poder, cara. Você está aí, ó, powerful. Você está no jejum absoluto. O que você fizer acontece, Jesus. É só pedir para essas pedras virarem pão. Pensa, Jesus, ó. Naquela época era pão sírio, sem graça, sem fermento, ruim para burro. Vamos trazer para os dias atuais. Jesus, olha essa baguete recheada de 6 metros, porque você está 40 dias sem comer, você vai precisar dar você vai ter que repor um pouquinho, né? Jesus, vai lá, eu estou te ajudando. E Jesus disse para ele assim, também está escrito: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo sempre vai tentar colocar a nossa fé em xeque. Você não é filho de Deus? Por que você está sofrendo? Você não é filho de Deus? Por que você não foi curado? Você não é filho de Deus? Por que você está passando por problema financeiro? Você não é filho de Deus? Por que está tendo tanto problema na tua casa? Você não é filho de Deus? Por que as coisas não vão bem para você? Você não é filho de Deus? Por que a tua vida está esse inferno? Você sabe qual é a única pergunta que o diabo nunca vai fazer para você e para mim? Você é filho de Deus? Por que você não foi salvo e perdoado dos teus pecados? E sabe por que ele não vai fazer essa pergunta? Porque quando ele ousar fazer essa pergunta, ele já sabe que o sangue de Jesus Cristo vertido numa cruz perdoou os meus pecados e me tornou filho de Deus, me tornou salvo, me tornou herdeiro agora da herança divina, do céu, da eternidade. Ele sabe que nem dá para ele tentar fazer essa pergunta, porque ele não consegue terminar. As outras ele consegue, as outras ele até tenta, porque mexe no material, no emocional, no físico, mas ele não tem condições de ir até a última instância, que é questionar a obra salvadora do Cristo. Porque quando ele tentar rugir sobre a nossa salvação, o leão de Judá vai abrir a sua boca e vai botar o diabo para correr, porque nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo na nossa vida. E diante do rugido de Jesus, o diabo não pode prevalecer e permanecer. Uma das maiores estratégias que o inimigo tem utilizado nos últimos tempos é nos deixar em zonas de conforto. Preste atenção nisso.
lutas espirituais, diante da nossa inércia espiritual, praticamente se acabam. E a gente acaba se tornando cético e crítico da fé, correndo um sério risco de não mais podermos prosseguir na nossa caminhada. O diabo vai semeando incredulidade, dúvida. Ele vai semeando. O dia que a gente acredita, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a questionar a palavra de Deus, a gente começa a questionar a vida que Deus já nos deu, a gente começa a questionar, como diz o outro, Deus e o mundo. Mas na verdade, nós estamos vivendo uma crise de fé, de confiança na palavra, que precisa ser restaurada. Por último, e não menos importante, para resistir aos rugidos do inimigo, temos que ter uma atitude e uma recompensa. O pastor Gilberto falou de 3 e depois de 1. Eu fiquei pensando, eu ia falar, vai ter 3 coisas, mas não achei 3, eu não consegui ter tanta criatividade. Então, 1 para 1, você tem resistência para alcançar a vitória. E essa vitória, meu irmão, não é uma vitória meramente humana, ou no que diz respeito à nossa vida aqui nesse momento. Olha o que Pedro vai dizer nos versículos 9 e 10. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha como vai combatendo tudo que a gente falou antes. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, ou seja, você não é a última bolacha do pacote. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Meu irmão e minha irmã, só esses 2 versículos aqui deveriam servir de base, pilar, alicerce, fundamento, do jeito que você quiser chamar, para toda a sua vida com Deus. Está sofrendo? Vai passar. Um dia passa, nem que seja na eternidade. Ah, pastor, aí você me desanima. Não estou desanimando não, pelo contrário. O pior é o cara que não crê em Deus e vai sofrer por toda a eternidade. Nós temos a eternidade em Deus, no céu. Não vai haver mais choro, dor, sofrimento, angústia. Então nós já temos uma esperança maior que a do mundo. O mundo não espera nada porque não crê em nada. Nós esperamos no Senhor. Nós esperamos na salvação de Jesus Cristo. Vale a pena você resistir, porque no fim você vence. Vale a pena resistir, porque Paulo vai dizer que em Cristo Jesus já não há mais condenação, porque nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo já morreu por nós na cruz. Você não precisa que alguém morra de novo. Você não precisa que alguém faça outro sacrifício por você. Jesus já morreu numa cruz pela tua vida. Agora o que você precisa é tomar uma atitude. As armas para a gente vencer os rugidos do nosso inimigo, elas estavam e sempre estarão em Deus. Elas não são humanas. Lembra do que a gente falou há 2 domingos atrás? Paulo disse: nós não usamos armas humanas, elas são espirituais, elas estão em Cristo. As nossas armas não são falíveis, elas são indestrutíveis, porque elas são forjadas na fé no Cristo. E Jesus disse assim lá em Mateus 24:13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você não pode perseverar só um pouco. Você não pode perseverar algumas vezes. Você precisa perseverar até o fim, Ângelo. Até o fim, Paulo. Até o fim, Alexis. Até o fim. Porque se não for até o fim, não tem salvação. Pastor, mas a graça, a maravilhosa graça, super, hiper, mega, blaster, abundante graça, quem perseverar até o fim será salvo. Sabe o que a graça faz nisso? Ela faz você ter forças para perseverar até o fim. Porque antes da graça divina você não poderia suportar as agruras do mal. Com a graça divina agora nós podemos suportar todas as artimanhas do nosso adversário e vencermos a todas as estratégias que ele coloca diante de nós.
Todos os crentes em Cristo Jesus passam por lutas e desafios constantemente. O que precisamos ter em mente é que essas situações são passageiras e que um dia tudo isso não terá mais lugar nas nossas vidas, pois estaremos por toda a eternidade com Jesus no céu, salvos, adorando ao nosso Senhor. Eu quero concluir com uma pergunta. Ultimamente eu tenho feito muitas perguntas, não só para vocês, mas para mim mesmo, quando eu vou refletir em algum texto da palavra de Deus. Diante dos rugidos do inimigo, falei ontem, na sexta para os casais, da história de se esconder embaixo do cobertor, A gente se esconde ou a gente se levanta para guerrear? Você ouviu o testemunho do Carlão, quero fechar com ele, com esse testemunho, com parte dele. Você vai continuar se escondendo com tudo aquilo que o diabo joga contra a tua vida? Ou você vai se levantar em Cristo e vai guerrear? Vai vencer os teus medos, vai vencer os teus traumas, vai vencer as aflições e as agruras da tua alma, para que você possa viver em novidade de vida com Jesus Cristo. Você tem uma decisão importante para tomar nessa manhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos.